Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, sexta-feira, nós chegamos aqui ao último dia, quando nós vamos concluir a lição desta semana, uma lição que nós tivemos como título, o epílogo de João, primeiro capítulo do livro de João, conhecendo ali, fazendo uma espécie de resumo, da história desde o princípio até a revelação do Filho de Deus, para que ele pudesse realizar a redenção do homem, que se havia perdido por causa do pecado. Ontem, no último texto, nós lemos que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Não é isso? Veja que quando eu leio na Bíblia os seus o rejeitaram, eu me coloco no meio destes também, não é? Porque quem sabe se eu estivesse lá também não o tivesse rejeitado. Eu não sou melhor do que Pedro. Eu não sou melhor do que os sacerdotes daquela época, homens estudiosos, homens que conheciam a palavra de Deus. Então eu me coloco no meio de todas as pessoas que carecem, deste sacrifício de Cristo, E a humanidade inteira precisa entender que ela está intrinsecamente ligada a esse processo de traição, de negação de Cristo, pelo simples fato de ser um pecador e ele ter morrido no lugar do pecador, Pois bem, vamos aqui, João no capítulo 7, versículo 5, tem o versículo que vai nos dar a resposta da penúltima pergunta dessa lição, a pergunta 11, que diz assim: como os familiares e os parentes de Jesus o enxergavam, o viam, como era? João 7,5 diz: pois nem seus irmãos criam nele, nem os próprios irmãos de Cristo criam nele. Está falando aqui dos irmãos carnais, dos outros filhos que Maria teve, no milagre daquele homem que 4 amigos, abriram o teto de uma casa lá em Cafarnaum, quando Cristo estava pregando lá. Eles desceram um homem que estava deitado no leito, era um paralítico, e desceram assim porque eles não tinham acesso pela casa, a porta estava tomada, estava cheio de gente, resolveram abrir o teto da casa para descer o homem lá, E a Bíblia diz que depois daquela situação ali, estava naquele local, Maria, mãe de Jesus Cristo, e os seus irmãos. E a Bíblia dá até o nome deles, Tiago, Judas, João. Então, esses nomes que eram muito comuns naquela época, Havia muitos Pedros, havia muitos Tiagos, muitos Joãos, muitos Jacóis, muitos Abraão, muitas Saras, muitas Marias, havia muitos, Inclusive das mulheres que seguiam a Cristo, haviam várias Marias, por exemplo. Então, quando a Bíblia fala aqui que os seus próprios irmãos não acreditavam nele, não é à toa que Cristo vai dizer assim, olha, os maiores inimigos que o crente, aquele que defende o meu nome, terá, serão os da sua própria casa. Por isso que ele diz, quem não negar pai, mãe, esposa, filho, parente próximo, não é digno de mim. Quando ele fala negar, não é dizer abandonar, humilhar, atacar, nada disso não. É justamente não colocar essas pessoas acima de Deus, acima de Cristo. Porque a minha esposa, apesar de ser uma carne comigo, ser como se fosse eu mesmo, ela não pode me salvar. Ela não pode me salvar, como eu não posso salvar ela. Ela não pode me colocar, a minha esposa, acima de Cristo. O meu filho não pode ser colocado acima de Cristo. Eu não posso colocar meu filho acima de Cristo e nem meu filho me colocar como pai acima de Deus, acima de Cristo. Não pode. Porque isso é um erro.
Cada coisa no seu devido lugar, não é? Tudo na terra tem o seu valor. E a sabedoria é dar o valor a cada coisa. Dar prioridade a cada coisa. Saber quem eu sou. Eu sou pai. O meu filho é meu filho. Minha esposa é minha esposa. Deus é Deus. O Salvador Jesus Cristo é Salvador Jesus Cristo. Não é mesmo? É isso que ele está falando. Mas aqui, os seus irmãos não o enxergavam. Enxergava como um irmão comum. E não como um Salvador. Não sei nem se eles achavam essa coisa de Cristo ser o mestre, né? E andar ensinando a todo mundo por ali, se isso causava alguma espécie de ciúme, né? Ou sendo irmão que morou na mesma casa, conviveu com eles um certo tempo, não tinha aquela credibilidade, não acreditava, porque o próprio Cristo falou que o profeta de casa não tem muita honra não, né? Porque o povo não consegue dar honra àqueles que são iguais a eles, que conviveram com eles, né? Cristo estava cheio de razão. Não sei se só por isso ou por tudo isso junto, né? Provavelmente sim, que os seus irmãos não acreditavam nele, não acreditavam que ele era o enviado de Deus, não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam que ele tinha sido ungido por Deus, né? Apesar de todos os milagres que ele fez. Inclusive, Cristo dá uma sentença muito dura contra o povo ali daquela região ali, de Cafarnaum, Genezaré. Disse, olha, se lá em Tiro e Sidom tivesse visto a quantidade de milagres que eu fiz no meio de vós, eles não seriam assim desse jeito não, né? Olha que coisa linda Cristo diz, né? E uma coisa muito dura, coisa muito triste para com o povo que se dizia crente, se dizia né, um povo conhecedor da palavra, o povo escolhido de Deus, não ter esse discernimento para entender que aquilo que Cristo falava em plena harmonia com as Escrituras, embora numa linguagem sempre espiritual, nunca preso à letra morta, sempre usando uma linguagem espiritual, sempre usando uma linguagem símbolo, em parábola, ele falava das Escrituras, interpretava com precisão, né? Apresentava o antítipo na sua beleza. Infelizmente, eles eram religiosos, não eram espirituais, por isso, então, os seus irmãos não acreditaram em Cristo, né? E a palavra da sabedoria questiona, quem foi que acreditou nele? Quem creu na nossa pregação? Diz a profecia de Isaías, lá no capítulo 53. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta. O que é necessário para se tornar filhos de Deus? O que é necessário? Aqui tem um verso bem simples, né? Mas há uma infinidade de versos dizendo a mesma coisa nas Escrituras, né? Na boca do próprio Cristo, na boca de João, de Pedro, Tiago, Paulo, né? Muitos falaram a mesma coisa. O que é necessário? João 10:26, Cristo diz, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. João vai dizer nas suas cartas, né, que quem não crê e não confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não será salvo. Quem crê que Jesus Cristo, sempre a palavra crê, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse tem a Deus, né, e Deus o chama de Filho. No livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 26, diz que todos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que acreditar em Cristo para que eu seja feito filho de Deus. Tenho que acreditar na palavra de Cristo, no que Cristo ensinou. Ensinou abrindo a boca e ensinou fazendo, agindo. Cristo ensinava de diversas formas, né? Quando falava, quando agia, quando usava um cenário, quando realizava um milagre, naquele milagre ali, né? Quando ia a determinadas pessoas em determinados locais, né? Fazer determinados milagres, tudo isso junto são mensagens poderosas, espirituais, dadas ao povo de Deus, né? Se nós não crermos, né? Não crermos, jamais poderemos ser ovelhas. Vamos fazer aqui uma comparação que vai dar tudo certo. Quem são as ovelhas?
aquelas que o pastor protege. Quem é o pastor? Jesus Cristo. Se nós não somos ovelhas do seu pasto, se nós não somos ovelhas, no próprio contexto aqui do capítulo 10 de João, Cristo vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ora, elas me seguem porque elas reconhecem minha voz e eu a conheço cada uma delas. Veja que há uma relação aí muito clara para que, como ovelhas do pasto do Senhor, ovelhas, né, do pasto do Senhor, é a mesma coisa que você dizer filhos de Deus. No Apocalipse vai dizer, com toda clareza, que o Cordeiro, Jesus Cristo, é quem apacentará os santos. Apacentar, você não apacenta pessoas, não existe apacentar pessoas, se apacenta ovelhas, né? Mas no Apocalipse diz que o Cordeiro vai apacentar os santos. Que coisa linda, não é? Ele compara sempre os santos a ovelhas. Ele vai dizer: vocês, ovelhas do meu pasto. Ele vai contar parábolas fazendo alusões aos homens, dizendo assim: olha, uma ovelha se perdeu, o homem deixou suas 99 ovelhas em segurança lá no deserto, e aí foi em busca da outra que se perdeu, né? E encontrando ela, volta com grande regozijo, né? Fazendo sempre uma alusão, comparando a ovelha ao homem, né? Ao ser humano que se torna filho de Deus, né? A ovelha que foi resgatada. A ovelha, o bode, que não conhece, que não reconhece a voz de Cristo, não vai escutar a voz de Deus nunca. Por quê? Porque Deus fala através de Cristo. Cristo vai dizer várias vezes: olha, eu não digo as minhas próprias palavras. O que eu estou falando aqui são as palavras que meu Pai está me dando aqui na mente. Eu estou aqui repassando para vocês na íntegra, né? Eu estou retransmitindo aqui as palavras do meu Pai. Então, meus amados irmãos, só tem uma forma, que é o que é explorado aí por João, não só no capítulo 1, não só no capítulo 1 na boca de João Batista, né? Em toda a experiência que João tenta resumir ali no capítulo 1, que é crer. Tem que crer. Se não crer, nada acontece na vida de ninguém. No livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, Cristo vai dizer: todos estes sinais, eu acho que é lá no verso 17 que ele deve dizer isso, 17 ou 18. Ele diz assim, todos estes sinais seguirão aos que crerem somente. Olha, quais sinais que ele está dizendo ali? Expulsar demônio, pegar em serpente, se alguém até colocar uma bebida envenenada, mal nenhum fará o santo, né? Por quê? Porque ele crê. Todo e qualquer milagre na minha vida só pode acontecer se nós crermos. Sem fé não somente desagrada a Deus, não. Deus não se agrada, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o livro de Hebreus, né? Sem fé, eu acho que é Hebreus 11, verso 6 de lá. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo aquele que se aproxima de Deus, né, como para ser filho, candidato a filho, tem que ter fé, tem que crer. A palavra-chave para o vencedor na Bíblia é crer. Não existe filho de Deus sem crença, sem crer, sem ter fé nele. Não existe. E talvez esta seja, né, a maior mensagem depois da pessoa de Cristo revelada por João, a maior mensagem do livro de João, o crer, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos ungir com seu Santo Espírito, para que todos nós, sem exceção, possamos também alcançar essa dádiva, a dádiva de crer em Deus e em tudo que Cristo falou e ensinou sobre o Pai para cada um de nós.